Fala, futuro bombeiro! Essa aula que você vai assistir agora, ela faz parte do nosso curso de reta final para o Bombeiro Minas. Então nós temos um curso totalmente focado para essa reta final que conta com exercícios, simulados, aulas de teoria e muito mais. Totalmente focadas para a IDECAN, totalmente focadas para o Bombeiro Minas Gerais. Então, se quer saber mais, pode clicar no link da descrição aqui desse vídeo e adquirir lá o nosso curso, beleza? Até mais! Estamos de volta então, senhoras e senhores, vamos continuar aqui o nosso estudo, né? Já vimos aí alguns pontos muito importantes para o nosso estudo aqui da matéria de direitos humanos, beleza? Aquilo que, claro, realmente importa, realmente tem chance ali de cair na sua prova. E hoje, então, vamos dar continuidade. Nessa aula de hoje, vamos falar de dois documentos, né? Dois tratados aí internacionais de direitos humanos. E esses dois documentos são de suma importância, tanto para a sua prova, como também para a história da humanidade, e em particular do nosso país, do Brasil, né? Então, para habituar vocês, hoje nós vamos falar sobre a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mais conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, e também vamos falar sobre a nossa queridíssima Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Que foi, por sinal ali, o maior marco de internacionalização dos direitos humanos. Beleza? E nós vamos entender aqui então nessa aula por que esses documentos são tão importantes assim. E claro, se um documento é importante dessa forma, a banca com certeza tem grandes chances de colocar na sua prova, porque são documentos já bem consolidados, bem antigos também, e que as bancas adoram para colocar aí lá na sua prova. Beleza? Então, vem aqui comigo na tela. Vou deixar essa tela aqui por enquanto. Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica. Ela pode vir desses dois jeitos aqui na sua prova, tá? Mas não são documentos diferentes, é a mesma coisa, beleza? Então vamos lá. Para introduzir aqui esse documento, olha só. O documento foi criado lá no ano de 1969. E isso aqui já é interessante, por quê? No ano de 1969, já de antemão te digo, né? O próprio nome já diz que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, os estados americanos, os estados do continente americano se reuniram para elaborar essa convenção aqui. Beleza? E esse contexto é muito importante porque o ano de 1969, né, na verdade, da década de 60 até mais ou menos ali a década de 70, no nosso continente americano, o povo aqui do continente americano estava passando, de um modo geral, muitos países, por regimes autoritários e regimes de ditadura e tirania, né? E nós sabemos que regimes assim, regimes autoritários, são regimes em que o poder fica concentrado na mão do Estado e, por ser um regime ditatorial e autoritário, na maioria das vezes o Estado faz mau uso desse poder e atua com arbitrariedade. Então interfere na vida dos seus indivíduos, na privacidade, na intimidade. Então o Estado, sendo ditador, tendo ali um poder autoritário, ele não se vê preocupado em respeitar as liberdades individuais de cada indivíduo. Então é muito interessante a gente pensar nisso porque a gente entende o contexto, né, no qual esse documento foi ali promulgado. Que era justamente esse período em que os países estavam passando por esses regimes autoritários, alguns países vencendo, né? Então, surgiu essa necessidade de se criar essa convenção, justamente para proteger os direitos. E nós vamos ver aqui que os direitos previstos aqui na Convenção Americana de Direitos Humanos são basicamente os direitos de primeira geração. Você já sabe, você já conhece as gerações de direito e sabe que os direitos de primeira geração são os direitos civis e políticos, aqueles direitos que versam sobre as liberdades individuais de cada um, beleza? Direitos de primeira geração, você lembra de direitos também de liberdade, fazendo analogia lá à Revolução Francesa, né? Primeira geração, civis e políticos. Segunda geração, econômicos, sociais e culturais, aqueles direitos que o Estado deve prover para a sociedade. E terceira geração, direitos coletivos e difusos, né? Os direitos de fraternidade, né? Então, nesse contexto que a Convenção Americana de Direitos Humanos ele foi criada, né? É um documento base
para a Organização dos Estados Americanos, né? Aquilo que eu já falei para vocês, os Estados Americanos se reuniram para criar esse documento para proteger, então, os direitos aqui, ó, de primeira geração, como eu falei para vocês, né? Apesar da convenção ter sido criada lá em 1969, somente foi incorporada pelo Brasil no ano de 92, através do decreto 678. Então você vê aí, teve realmente essa demora para o Brasil incorporar aqui no nosso texto constitucional. Claro que também, à época, estava em vigor no Brasil outra Constituição, que a nossa Constituição é de 1988, beleza? E também, fato interessante, que você já sabe que os direitos de primeira geração, né, eles são de aplicabilidade imediata. Por quê? Porque os direitos de primeira geração, eles não exigem que o Estado faça alguma coisa. Deixa eu só aqui. Não exigem que o Estado faça alguma coisa, a não ser ficar quieto lá no seu canto. Então, por exemplo, o direito à vida, o Estado, claro, o Estado vai atuar ali de diversas formas para que a vida possa se perpetuar. Mas para que eu esteja vivo, não preciso necessariamente do Estado. A única coisa que o Estado tem que fazer é não interferir na minha vida, ou seja, não me matar arbitrariamente, beleza? Então, os direitos de primeira geração, eles têm aplicabilidade imediata por isso, porque eles não dependem diretamente de recursos internos, diferentemente dos direitos de segunda geração, que nós já vimos, né? Que são os direitos econômicos, sociais e culturais, em que o Estado precisa prover. E nesse caso, esses direitos dependerão dos recursos internos e da realidade de cada estado, beleza? Então, já vimos aqui, fizemos a introdução aqui sobre o nosso Pacto de São José, tá? E vamos prosseguir aqui então. Nós temos um rol muito grande na Convenção Americana de Direitos Humanos, que prevê aqui quais são os direitos albergados, mas aqui nós vamos... usando de estratégia e de sabedoria, vamos passar aqui pelos principais. Mas antes de começar aqui, eu vou só voltar aqui para falar uma coisa para vocês muito importante também, que também destaca a importância da Convenção Americana de Direitos Humanos. Por que ela é tão importante, principalmente aqui no continente americano, né, e para o nosso estudo? Porque a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, estabeleceu mecanismos de proteção aos direitos humanos. O que isso quer dizer então, professor? Quer dizer que agora, aqueles estados que violarem os direitos humanos, né, os estados signatários aqui da Convenção, eles estarão sujeitos à responsabilização. E essa responsabilização, nós teremos aqui 2 órgãos responsáveis por isso, que nós vamos ver com mais calma, tá? Então, não se preocupe que nós vamos passar pelos principais pontos, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana Então nós vamos ter esses 2 órgãos aqui, que nós vamos estudar sobre eles, entender suas principais características, beleza? Mas entenda isso, entenda essa importância que foi realmente a Convenção Americana trazer mecanismos de proteção para os direitos humanos. Como eu falei, Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, beleza? Então vamos lá, como eu falei para vocês, vamos ver aqui os principais direitos albergados na Convenção Americana de Direitos Humanos, aqueles mais importantes para a sua prova, que você não pode ir sem saber. Em primeiro lugar aqui, eu destaco o direito à vida, com ênfase aqui sobre o que traz a Convenção Americana de Direitos Humanos a respeito da pena de morte. Esse assunto aqui é muito polêmico. Muitos acham ali que para a matéria de direitos humanos a pena de morte ela é abominada em todas as suas formas, mas não é, tá? Nós temos mecanismos ali que regulam a pena de morte
Inclusive até no nosso país, se você não sabe, a pena de morte, ela é sim permitida. Não é permitida como regra, mas é permitida em alguns crimes cometidos ali, estando o Brasil em situação de guerra. Vamos falar isso na próxima aula, direitos individuais e coletivos, beleza? Mas já fica aqui um alerta para você, por quê? Porque não quer dizer que os direitos humanos protegem a vida de tal forma a abominar a pena de morte de todas as formas, em toda a sua essência. Não. Claro, os documentos de direitos humanos protegem a vida dos abusos possivelmente cometidos pelo Estado. E aqui é muito importante porque a Convenção traz aqui uma particularidade. Então vamos ver, né? E aqui de cara a gente vê que a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela adota essa teoria aqui, ó, teoria concepcionista. Que diz que toda pessoa tem direito à vida desde a sua concepção, tá? Nós temos várias teorias que tentam explicar ali a partir de qual momento se considera vida. Uma delas é a concepcionista, que é a que está aqui. Por quê? Porque protege a vida desde a concepção, tá? Eu não vou entrar nesse mérito porque, para o nosso país, o STF ainda não decidiu qual seria a teoria 100% aceita e aplicada aqui, tá? Mas, para o caso da convenção, nós sabemos que é a concepcionista que protege a vida desde a concepção e, claro, toda pessoa tem direito à vida. Aí, vamos ver aqui o que fala sobre a pena de morte. Olha só. A pena de morte é admitida em países que prevejam crimes mais graves. Então, a convenção vai dizer que não pode ser aplicada a qualquer crime, mas, deixa eu colocar meu marca-texto, mas para crimes mais graves. Então, tem que ser crime grave, beleza. Em nenhuma hipótese será aceita para crimes políticos ou conexos, para menores de 18 anos, quando praticado ato infracional, para maiores de 70 anos e para mulheres grávidas. Então, ó, nós temos já alguns requisitos aqui que regulam a pena de morte. Beleza. Países que tenham abolido a pena de morte não poderão restabelecê-la. Então, abolida a pena de morte não poderá ser restabelecida. Então, o que a gente tem aqui? Pena de morte. Então, tem que ser para crimes graves. O país tem que preferir crimes graves, beleza? Aí, não pode crimes políticos ou conexos menores de 18 anos por ato infracional, beleza? Maiores de 70 anos e para mulheres grávidas. Tá? E também não pode ser aplicada para países que já aboliram a pena de morte. Então, não pode ser reestabelecida se já tiver sido caso já tenha sido
abolida. Beleza? Então nós temos aqui essas condições para a pena de morte muito importantes. A primeira parte aqui é uma condição de admissão. As duas aqui são restrições, tá? Lembre-se disso aqui, crimes políticos ou conexos, menores de 18 anos, maiores de 70 e mulheres grávidas não podem sofrer pena de morte, e se o país aboliu, o país não pode restabelecer, tá bom? Então, essa parte é muito importante aqui. Então vamos lá. É proibida a escravidão e a servidão. Ninguém deve ser submetido a trabalho forçado ou obrigatório. Pessoal, isso aqui é muito importante quando a gente entende o contexto, né? Como eu já falei para vocês, no qual foi promulgada ali a convenção. A escravidão e a servidão. Até porque também isso aqui marcou a história do continente americano, de vários países do continente americano. Então existe essa preocupação aqui em proibir de todas as suas formas a escravidão, a servidão e também a não submeter ninguém a trabalho forçado ou obrigatório, tá? Nós vamos ver isso também na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então aqui você já tem uma ideia, você já sabe que são pontos protegidos em vários documentos, né? Claro, quando a gente entende o contexto, a gente sabe por quê, beleza? E aí também a convenção aqui traz algumas ressalvas, que não constituem trabalhos forçados, ó, presta atenção, de reclusos em cumprimento de sentença ou resolução formal. Quando eu falo trabalho de recluso, eu não estou falando daquele trabalho que aparecia lá no Pica-Pau, que os presos ficavam lá com aquela bola de metal presa na perna e quebrando pedra o dia todo, tá? Não é isso. O trabalho, quando ele é aplicado aos reclusos em cumprimento de sentença, resolução formal, é um trabalho com o fim de ressocializar aquele recluso, né? De prepará-lo novamente a voltar a conviver em sociedade. Inclusive, até na nossa legislação aqui do nosso país, o trabalho ele tem até alguns benefícios de remissão e etc. E algumas outras coisas ali para o preso, remissão de pena e etc. Beleza? Então, claro, não estou dizendo que quando o indivíduo está preso, ele vai realizar ali um trabalho nos modos de escravidão, de servidão ou de maneira forçada, em que coloque em risco a dignidade da pessoa humana. Não, tá? O trabalho vai ser digno, vai ter um fim ali de ressocialização, de preparar a voltar a viver em comunidade, beleza? Também não constitui o trabalho forçado o serviço militar, serviço imposto em casos de perigo ou calamidade. Nesse caso aqui, não constitui trabalho forçado porque nós estamos priorizando também o bem comum. Claro que ninguém vai chegar lá com um chicote e vai te mandar trabalhar, tá? Mas aqui é para favorecer o bem comum, o ambiente coletivo, beleza? Obrigações cívicas normais, né? Aqueles seus deveres de cidadão, os deveres que você tem para cumprir, beleza? O que mais? Olha só que interessante aqui, ó. A gente percebe que com esses documentos de direitos humanos, a gente consegue perceber a importância e que o nosso ordenamento jurídico, né, todos os nossos códigos, a nossa Constituição, o Código Penal, o Código Processual Penal, etc., eles não surgiram do nada, mas eles, claro, né, na medida também do que é interessante, do que se pode aproveitar, eles aproveitaram muitas coisas de outros documentos. É isso que nós vemos aqui, olha só, um documento sobre direitos humanos traz aqui alguns pontos que existem até no nosso Código Penal, na nossa Constituição, etc. Tá? Então, prova aí a importância dos direitos humanos. E olha só, não poderá haver retroatividade da lei penal, exceto em benefício do réu. Que princípio que é esse aqui para você que já estudou direito penal? É o princípio da irretroatividade maléfica da lei penal, que diz que
Se o cidadão cometeu um crime, né, aqui, aí ele cometeu o crime aqui, o crime tinha pena de 4 anos. Tá? Só um exemplo aqui bem bobinho. Aí beleza, passou o tempo, aí a lei foi alterada, agora a pena é de 10 anos. Essa pena de 10 anos pode ser aplicada a esse indivíduo aqui? Não. Por quê? Porque ela é mais grave, ela é mais maléfica a esse indivíduo, né? Ele vai passar mais tempo ali preso, tá? Agora, se aqui era de 10 anos, a lei foi alterada, agora é de 4 anos, essa norma pode ser aplicada aqui? Pode, porque agora ela é mais benéfica, é justamente o que diz. Não pode haver retroatividade da lei, exceto em benefício do réu, tá? Se aqui também essa conduta deixasse de ser crime, esse indivíduo também seria beneficiado. Então a lei pode retroagir quando ela for beneficiar o réu. Quando ela for prejudicar, não vai retroagir, beleza? Claro, não vou aprofundar muito, né? Até porque a nossa aula não é de direito penal, mas só para você ter uma noção aqui do que é isso aqui, beleza? Olha só. Toda pessoa tem direito de ser indenizada por condenação ou sentença dada por erro judiciário. Isso pode acontecer, tá, galera? O judiciário pode sim cometer erros, até porque nenhum sistema é 100% à prova de erros, né? A maioria dos sistemas, inclusive, são gerenciados ali por pessoas e o judiciário pode cometer um erro. Às vezes o judiciário pode condenar um inocente ou condenar a um tempo maior do que deveria, do que realmente deveria ter ficado ali recluso, tá? Mas tem uma proteção aqui, o direito de indenização por condenação ou sentença dada por erro judiciário, beleza? Nesses casos aqui, a vítima ali do erro judiciário será indenizada, beleza? Todos têm liberdade de pensamento e de expressão, estando sujeito a responsabilidades ulteriores, mas não à censura prévia. Olha só que interessante isso aqui. Quando a gente fala de responsabilidades ulteriores, o que nós estamos querendo dizer? Quando a gente fala de liberdade de expressão, muitas pessoas se aproveitam de forma errada dessa proteção, né? Proteção inclusive até constitucional, para propagar ali o discurso do ódio e assim a pessoa até comete alguns crimes. Nesse caso, ela está abarcada pelo o direito de liberdade de expressão? Não, porque o direito de liberdade de expressão ele não te dá o direito de cometer crimes ou de ofender algumas pessoas. Então tá, você tem o direito de externar e manifestar o seu pensamento, a sua expressão? Tem. Mas tenha em mente que, cometendo delitos, você será responsabilizado posteriormente, tá? Mas você não será censurado previamente. Mas, claro, se você dá uma declaração infeliz, posteriormente você será, sim, responsabilizado. É justamente isso que diz aqui, beleza? A família é o elemento natural e fundamental da sociedade. O homem e a mulher possuem, olha só, direitos iguais quanto ao matrimônio, sua duração e sua dissolução. E aqui, galera, a gente já vê, né, claro, nos anos 1900 ali, de um modo geral, isso aqui era uma briga muito mais fervorosa, né, em relação aos direitos ali do homem e da mulher dentro do casamento. Então, nessa época surgiram vários documentos ali que equiparam os homens e mulheres em direitos e obrigações. E aqui a gente tem essa previsão, né? Por isso que eu trouxe para vocês, porque também foi um marco de igualar o homem e a mulher dentro do casamento, do matrimônio, e agora seus direitos são iguais, tá? Em relação a tudo, sua duração e sua dissolução. Dissolução a gente fala aqui em relação ao divórcio. Em alguns casos, quando o casal decide por se divorciar, eles vão dividir ali os seus bens e agora o homem e mulher possuem, aliás, direitos iguais, tá? E aqui a gente tem que fazer uma diferença entre a igualdade formal e a igualdade material.
A igualdade formal, ela é aquela igualdade que está na lei. Por exemplo, aqui, olha só. Homem e mulher possuem direitos iguais. Então, beleza, igualdade formal. Mas a gente percebe que em alguns casos nós temos que tratar com uma certa diferença. Aí que nós entramos na igualdade material, que quer dizer que nós vamos tratar com desigualdade os desiguais. Como, por exemplo, vamos usar aqui o exemplo da licença maternidade e licença paternidade. Né? A mulher, no ambiente de trabalho, ela tem direito a um tempo maior de licença ali, quando ela deu à luz a seu filho, enquanto o homem tem um tempo reduzido. Se nós formos pensar na igualdade formal, os dois teriam que ter exatamente o mesmo tempo de licença. Mas na igualdade material, em que nós tratamos os desiguais com desigualdade para, assim, podermos favorecer a igualdade material, os dois têm um tempo de licença diferente. Por quê? Porque em relação, até por uma questão física, né? Depois de uma gestação e depois de um parto, claro, o corpo da mulher fica muito... precisa de uma recuperação um pouco mais demorada, com um pouco mais de paciência, beleza? Então, aqui nós percebemos que é importante fazer essa diferenciação por causa disso. Porque tratando, eu não estou dizendo, não estou menosprezando também nem o homem nem a mulher nesse caso. O legislador também, né, quando foi redigir suas leis, não menosprezou, mas ele olhou sob a ótica o ponto de vista mais justo para ambos, para que pudesse, né, balancear dessa desigualdade, gerar uma igualdade material e manter os dois ali no mesmo patamar. Beleza? Claro que algumas coisas ainda hoje é muito difícil de nós termos uma aplicação 100% prática, mas está aqui e os direitos devem ser protegidos. Então agora você já sabe o que é igualdade formal, é aquela que está na lei, e a igualdade material, beleza? Esse aqui, né, acabou que é o mesmo dispositivo que nós vimos na outra página, em relação à igualdade do homem e da mulher ali no matrimônio, tá? E aqui nós temos menção ao direito à propriedade, olha só. Todos têm direito à propriedade privada, não podendo dela ser privada, salvo mediante pagamento de indenização justa. Então, beleza, eu possuo lá minha propriedade, e aí por algum motivo eu vou ser privado da minha propriedade. O Estado vai, entre aspas, me tomar a minha propriedade, eu não sei, para construir, sei lá, uma delegacia, fazer uma pavimentação, construir um viaduto, alguma coisa. Nesse caso, eu só posso ser privado da minha propriedade se eu receber mediante pagamento e indenização justa. O Estado não pode ir lá, tomar, pronto, acabou. Não, não é assim, tá? Vai ter indenização, essa indenização deve ser justa, beleza? Deveres e comunidade. A Convenção Americana, ela traz isso aqui, ó, que toda pessoa tem deveres para com a família, a comunidade e a humanidade. Olha só que interessante, né? Nós estamos falando de um documento que trata ali de, majoritariamente, direitos de primeira geração. Mas quando a gente fala de deveres com a comunidade, nós sabemos que aqui tem, de certa forma, um viés de direitos de terceira geração, que são aqueles direitos que se preocupam com a vida em grupo, a vida coletiva, né? Eu, tratando bem, por exemplo, o meio ambiente, eu vou cuidar não só do meu, mas também do próximo, né? É uma forma de eu possuir deveres ali com minha família, com a comunidade e com a humanidade, tá? Porque dessa forma nós construímos um ambiente mais favorável, mais harmônico para se conviver. Beleza? E agora nós entramos aqui num ponto muito importante, que são os meios de proteção. Eu fiz menção a isso ali no começo da nossa aula, tá? Nós vamos esquematizar aqui, falar sobre os dois que nós temos, beleza? Então, olha só, vem comigo aqui. Preste bem atenção. Aí nós temos aqui a comissão, que eu já falei, né? Comissão, e nós temos também a corte. Não garanto que vai ficar separado exatamente no meio, mas dá pra gente estudar.
Então, beleza, nós temos a comissão e temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá? Então tá. Então vamos tecer aqui as principais características de cada um. Olha só, a comissão, a função da comissão é promover a observância e a defesa dos direitos humanos mediante recomendações aos estados. Então, de cara que a gente vê que a comissão, ela possui uma função o quê? Consultiva, porque ela vai emitir recomendações, não imposições. Ela não tem uma função jurisdicional, diferente da corte. A corte, por sua vez, ela vai analisar e julgar os casos de violação dos direitos humanos que forem encaminhados à sua apreciação. Então, olha só, a primeira diferença que nós fazemos entre as duas, comissão tem função consultiva, enquanto a corte tem a sua função jurisdicional. Beleza? A sede da comissão é em Washington. Enquanto da corte, adivinha, é lá em São José. Que fica, por sua vez, na Costa Rica. Olha que interessante. A composição aqui da comissão será composta por 7 membros né? E esses 7 membros eles vão ser eleitos para 4 anos, tá? E só pode haver uma reeleição, só pode ser reeleito uma vez. Então, para 4 anos, cada membro só pode ser reeleito uma única vez. Muito bem. E a corte, por sua vez, né, será composta por 7 juízes, né? Vai ter uma função jurisdicional, então as pessoas devem ser qualificadas.
7 juízes eleitos para um mandato de 6 anos, e aqui é a mesma coisa, tá? Cada juiz só pode ser reeleito uma única vez. Beleza? E aqui é interessante que tanto na comissão como na corte não pode haver 2 membros da mesma nacionalidade. Então vamos pensar aqui, né? Nós temos aqui 7 membros na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu posso, por exemplo, ter 2 norte-americanos aqui, nacionais dos Estados Unidos? Não, tá? Mesma coisa aqui. Eu não posso ter 2 membros da mesma nacionalidade. Devem ser de nacionalidades diferentes, beleza? Então, tira um print dessa tela. Ou então, você aqui, com a minha explicação, você já anotou isso aqui, já tá craque, beleza? Muito importante isso aqui. Vamos voltar para essa tela e vamos seguir. E é uma coisa muito interessante, olha só. Os mecanismos de implementação das normas da Convenção serão implementados mediante relatórios, petições individuais e comunicações interestatais. E quem são as pessoas, os seres legitimados para apresentar as petições individuais? A própria vítima de violação ao seu direito humano. Então, se eu fui vítima de violação dos meus direitos humanos, eu sou legitimado para apresentar uma petição individual ali. Grupo de pessoas e ONGs legalmente reconhecidas, tá? ONG você já sabe que é uma organização não governamental, beleza? Requisitos de admissibilidade das petições e comunicações. Nós temos aqui 4 requisitos. Olha só, o primeiro dele, que hajam sido interpostos e esgotados, pegamos o marca-texto, interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna. Então, quando não houver mais recursos na minha jurisdição interna, eu vou procurar ali os outros meios de proteção, tá? Devem ser apresentados dentro do prazo de 6 meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva. Não pode estar pendente de outro processo de solução internacional e deve haver o nome, a nacionalidade, profissão, domicílio e a assinatura da pessoa ou pessoas, do representante legal ou da entidade que submeter a petição. Beleza? Muito bem, galera. Falamos aqui, então, não falamos tudo, obviamente, mas falamos aquilo que realmente importa, aquilo que mais importa, na verdade, para a sua prova. E agora a gente entra na nossa queridíssima Declaração Universal dos Direitos Humanos, muitas vezes também conhecida como DUD, tá? Esse documento aqui é muito importante para a nossa prova, então vamos começar aqui. Olha só, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos é isso aqui, que é o principal instrumento do sistema global e a principal contribuição para a universalização da proteção ao ser humano. Então, galera, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o marco mais importante da internacionalização dos direitos humanos. Até o seu próprio nome já diz, Declaração Universal. Então, a declaração, né? Claro, infelizmente alguns países não aceitam, mas é uma declaração que tem ali aplicação universal em todo o nosso planeta, beleza? E por que eu digo que foi um marco, galera? Por causa do seu contexto. Deixa eu voltar aqui, olha só. Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi promulgada lá no ano de 1948. Galera, 1948 aqui, esse ano foi perto de alguma coisa importante que aconteceu na história da humanidade? Você se lembra? A gente tem que voltar lá nas aulas de história, né? A gente aprendeu lá na escola. Por quê? Porque lá no ano de 1945, o que nós tínhamos?
nós tínhamos o fim da Segunda Guerra Mundial. Fim da Segunda Guerra Mundial, lá no ano de 1945. E por que eu digo que foi um marco? Porque, claro, de uma forma negativa, marcou a história da humanidade, né? O Holocausto e o terror vivido na Segunda Guerra Mundial marcou a história da humanidade. E aí o que acontece? Depois de 1945, a gente anda um pouquinho aqui, ó, em 1948 nós temos a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 3 anos depois. Então perceba que houve aqui uma preocupação dos países, né, em formular um documento, de tornar isso formal, um documento de proteção aos direitos humanos. E o objetivo era principalmente não cometer os mesmos erros que foram cometidos na Segunda Guerra Mundial, porque o mundo saiu traumatizado e machucado desse contexto de Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, com todas as coisas que foram vivenciadas naquele tempo. Então aqui há uma preocupação em internacionalizar a proteção e os direitos humanos, tá? E surge então a Declaração Universal, a nossa querida DUD, com seus 30 artigos, trazendo aquilo que eu, né, na minha simples opinião, considero como a essência dos direitos humanos, aquilo de mais importante que nós podemos proteger. E nós podemos ver, quando a gente estuda também a nossa Constituição, que muitas coisas da nossa Constituição foram aproveitadas daqui, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, beleza? Então, como eu sempre gosto de fazer, né, colocamos aqui o contexto em que surge a nossa querida DUD, para que você entenda ali as principais preocupações deste documento, beleza? E aí também, para contextualizar, a gente já sabe que existem 3 gerações, a primeira, a segunda e a terceira. Primeira geração, tá? Você pode até estar bravo comigo, que eu estou repetindo isso aqui direto, mas isso aqui é muito importante. Muitas questões vão se referir aos direitos humanos nesse modelo aqui de geração. Primeira geração dos direitos civis e políticos, tá? Direitos de liberdade, beleza? Segunda geração dos direitos econômicos, sociais e culturais. Direitos de igualdade. E terceira geração dos direitos coletivos e difusos, são os direitos de fraternidade. E por que eu trouxe isso para vocês aqui? Para dizer que, majoritariamente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos protege os direitos de primeira geração, tá? Os direitos de liberdade. Claro, isso não exclui, né, direitos de segunda geração, etc. A declaração faz algumas menções aqui, mas o seu principal foco, volto a dizer que não exclui os outros, o seu principal foco são os direitos de primeira geração, beleza? E isso a gente entende melhor quando a gente entende o contexto que eu já coloquei para vocês, né? A humanidade, principalmente ali alguns países ali da Europa, passaram por um momento muito difícil em que a sua liberdade foi colocada em xeque, né? Então a declaração surge com esse objetivo de proteger a todo custo a liberdade individual de cada indivíduo, tá? Até porque a liberdade, se a gente for parar para pensar, muitos doutrinadores pensam assim também, a liberdade é o núcleo essencial de qualquer outro direito, beleza? Então, olha só, lá nos 30 artigos da DUD, nós temos aqui muitos direitos albergados. Eu não vou ler com vocês aqui os 30 artigos, até porque ficaria bem cansativo, mas nós temos aqui muitos direitos albergados, olha só.
Olha a importância da DUD, o que ela fala. Ó, protege. Deixa eu pegar uma marca-texto. Isso aqui tudo é protegido lá na DUD, ó. Direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, proibição à escravidão e à servidão, proibição à tortura, ao tratamento cruel, desumano ou degradante, reconhecimento da personalidade jurídica, então todos são sujeitos de direito, direito à igualdade, proibição da prisão arbitrária, direito à justa e pública audiência perante um tribunal independente e imparcial, presunção da inocência, proteção à vida privada. Percebe, então, majoritariamente são direitos de primeira geração, beleza? Aí nós ainda vamos ter direito à liberdade de locomoção, direito de asilo, que nós vamos ver que ele não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum. Nós temos direito à nacionalidade, direito de contrair matrimônio e fundar uma família, direito de propriedade, liberdade de pensamento, consciência e religião, liberdade de reunião e associação pacífica, direito de participação política, de fazer parte do governo do seu país, beleza? Direito de acesso ao serviço público do país, segurança social, direito ao trabalho. Olha só, eu falei que faz menção a alguns direitos de segunda geração, né? Aqui, por exemplo, o trabalho, nós temos também de segunda geração, repouso e lazer. Padrão de vida capaz de assegurar, olha só, isso aqui a Declaração Universal traz, mas nem sempre, infelizmente, nós temos uma aplicação 100% efetiva na prática. Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela traz o direito ao padrão de vida capaz de assegurar saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. Claro, isso aqui é o mundo ideal, né? Seria muito bom se no mundo inteiro nós tivéssemos isso aqui, que todas as pessoas tivessem direito a um padrão de vida capaz de assegurar todos esses requisitos e benefícios, né? Nós temos também lá o direito à instrução, que é a educação, e o direito de participar livremente da vida cultural. Então vejam aqui a quantidade, a magnitude de direitos que são protegidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Entendam a importância desse documento. Olha só. E aquilo que eu falei para vocês, muitos dos direitos que estão previstos lá na nossa Constituição, a Constituição aqui se inspirou na Declaração Universal dos Direitos Humanos para trazer lá no texto constitucional, beleza? E aí vamos aprofundar aqui então naqueles direitos que são ali os mais importantes para o nosso estudo. Primeiro direito, o direito à igualdade. Olha só, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e consciência, devem agir uns com os outros com espírito de fraternidade. Lembra que eu falei para vocês que, apesar de majoritariamente a DUD trazer aqui os direitos de primeira geração, isso não exclui menção a outros direitos? Olha só, espírito de fraternidade. Então, há uma preocupação aqui já com os direitos de terceira geração, né? Aqueles direitos que favorecem o bem-estar comum da sociedade. Esse é o nosso artigo 1º. Vedação à escravidão, à tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante. Isso aqui é muito importante. E a declaração trouxe a proibição em todas as suas formas. E a importância aqui reside no fato do contexto que eu expliquei para vocês. O contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, em que a humanidade passou por todos aqueles fatos. E olha só, ninguém será mantido em escravatura ou servidão, né? Então essa margem aqui é uma margem interpretativa, tá? A escravatura e o trato dos escravos sob todas as formas são proibidos, então não tem exceção, tá? São proibidos em todas as suas formas. Ninguém será submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, tá? Desumanos ou degradantes são aqueles tratamentos que ofendem diretamente a dignidade da pessoa humana. Aquilo que infelizmente aconteceu
nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, beleza? E vira e mexe eu volto nesse ponto, claro, porque aquilo que eu acredito e eu acho que vai facilitar o estudo de vocês. Entender o contexto deixa muito mais fácil aqui o nosso entendimento. Direito de ir e vir, olha só, liberdade de locomoção. Toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher sua residência no interior de um estado. Beleza, liberdade de locomoção. Toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, então eu posso sair do país em que eu estou, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país. Então, ó, eu moro aqui, eu tenho o direito de sair e ir para outro país, e se eu quiser, eu posso regressar ao meu país de origem sem problema nenhum, beleza? Liberdade de locomoção aqui. Direito ao asilo político. Esse aqui é muito importante porque nós temos uma ressalva aqui que deve ser feita. Nós vamos ver agora, olha só. Toda pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo em outros países. Mas veja bem, este direito não pode, todavia, ser invocado no caso de processo realmente existente por crime de direito comum ou por atividades contrárias aos fins e princípios das Nações Unidas. Então, o direito ao asilo político ele pode ser invocado no caso de uma perseguição que não possui fundamento jurídico legal. Uma perseguição política ali desproporcional. Nesse caso, o indivíduo que no caso de perseguição, ele sofre constantemente um perigo à sua integridade física, ele pode buscar asilo político. Mas esse asilo não pode ser invocado, como nós vimos aqui, em caso de processo existente por crime de direito comum ou por atividades cometidas por esse indivíduo contrárias aos fins e princípios das Nações Unidas, tá? Então, o direito ao asilo político ele não é absoluto, nós temos algumas ressalvas que você deve saber aqui, beleza? Liberdade de pensamento, crença, religião e opinião. Isso aqui também é muito importante, pensando no contexto da Segunda Guerra Mundial, porque muitas pessoas sofreram os horrores da guerra por conta da sua religião. Nós sabemos que na Segunda Guerra Mundial nós tivemos ali uma perseguição extrema aos judeus, né? Uma perseguição motivada por uma questão religiosa. Então a nossa querida Dude aqui traz pra gente a liberdade de pensamento, de crença e de religião. Olha só. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção. Então, vamos supor que fulano nasce judeu, tá? Ou, sei lá, alguma outra religião, não sei. E aí, com o passar da sua vida, ele quer mudar de religião. Ele pode? Sim, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele pode. Não estou entrando aqui no mérito de cada religião, mas estou trazendo para vocês aquilo que diz aqui o documento que nós estamos estudando, tá? Não sei realmente se cada religião permite isso, mas a Declaração Universal permite essa liberdade de mudar de religião ou de convicção. Então, eu posso ter uma convicção até os meus 20 anos de idade. Passou desse tempo, eu posso mudar de ideia, posso mudar meus ideais e posso passar a pensar de outra forma. Esse direito é protegido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, beleza? Assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção. Então, eu posso manifestar a minha religião ou convicção e não serei punido por isso, como aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, né? Sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Então, tudo isso aqui será protegido, né? A manifestação do pensamento, da crença, da opinião e da religião serão protegidos aqui, conforme a gente vê na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Direito à educação também é muito importante, por causa do seguinte, olha só. Toda pessoa tem direito à educação, beleza. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar, fundamental. Beleza. O ensino elementar
é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado. O acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade e em função do seu mérito. Então, olha só, o que a gente pode tirar disso aqui? Vamos lá. Ó. Ensino, vou anotar aqui, ó. Ensino elementar fundamental. Então, o que a gente vê aqui? O ensino elementar fundamental. Nesse caso, a educação será gratuita e o ensino elementar ele é também, vou colocar gratuito e obrigatório. Gratuito e obrigatório. Beleza, primeiro ponto aqui. Aí nós temos também o ensino técnico e profissional. O ensino técnico e profissional, ele será generalizado. E por último, nós temos aqui o ensino superior. O ensino superior ele deve estar aberto a todos. Aberto a todos em plena igualdade. E ele deve se basear no mérito. Então, olha só. Toda pessoa tem direito à educação. Aí, beleza. Ensino elementar e fundamental, ele será gratuito e obrigatório. Beleza. Ensino técnico e profissional será generalizado. E o ensino superior será aberto a todos em plena igualdade e será baseado no mérito. Com esse esqueminha aqui, a gente entende as principais considerações sobre o direito à educação, beleza? E olha só, o artigo 30, o artigo que fecha aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vai dizer o seguinte, que nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada de maneira a envolver para qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a alguma atividade ou de praticar algum ato destinado a destruir os direitos aqui enunciados. Então, nenhuma disposição deve ser interpretada com o objetivo ali de destruir aquilo que foi elencado e protegido aqui na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? A aplicação dos direitos protegidos pela nossa DUD devem ser interpretados no sentido de favorecer o bem comum e de proteger os direitos, e não de prejudicá-los, beleza? Assim nós teremos uma afronta direta aos direitos humanos. Galera, com isso nós fechamos aqui mais uma aula. Falamos aqui desses dois documentos importantíssimos, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, nosso Pacto de São José da Costa Rica, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos também. Passamos aqui sobre os principais pontos de cada um dos documentos, tá? Isso não
não tira a necessidade de vocês de pegar ali, gastar um tempinho e ler o texto dos dois documentos, eles não são tão grandes, né? Vale a pena fazer a leitura atenta, memorizar ali os principais pontos, os principais direitos protegidos por cada um desses documentos, tá? Isso vai agregar muito no estudo dos senhores e das senhoras. E é interessante a gente perceber também, a gente estudar esses documentos e perceber que o nosso ordenamento jurídico não surgiu do nada, mas ele foi inspirado e trouxe aqui várias disposições constantes de outros documentos para colocar aqui na nossa Constituição e nos nossos códigos, nos mais diversos direitos que nós temos aqui, né? Galera, mais uma vez foi um prazer imenso estar aqui com cada um de vocês, em contribuir com a aprovação de vocês. Tenho certeza que vocês vão atingir os seus objetivos se vocês fizerem aquilo que vocês se comprometeram a fazer, beleza? A gente volta na próxima aula vai ser muito importante também. Passando agora dos direitos humanos para o direito constitucional, vamos falar sobre os direitos individuais e coletivos, sobre a segurança pública na nossa Constituição Federal, tá? Não perca a próxima aula, muito importante também para a sua prova. Vamos falar aí dos pontos principais, aqueles que mais têm chance de cair na sua prova, seguindo aqui a nossa estratégia, beleza? Muito bom estar com vocês. Fico por aqui, aguardo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.